Caros ouvintes, obrigado de novo por aguentarem nossas repetições. Agora tem o alívio, que é a Carol. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Carol, seja bem-vinda, boa tarde. A honra é nossa. E a gente vai aproveitar bastante a presença da Carol para falar de coisas que a gente ainda não abordou sobre dificuldades no amor, dificuldades do amor ou no amor ou na posição amorosa. Esse assunto vai bem para nós? Vai bem para nós. Então tá. Vou começar provocando assim. O que você acha que causa essa dificuldade, pelo menos eu vejo assim, não sei se você concorda, da gente esperar pelo outro, da gente esperar um tempo para as relações se revelarem, de não ser tão automático, de ser tão rápido, de não ser tão apressado a relação amorosa. Eu sinto que a gente está sustentando cada vez menos angústia. Tá. E eu penso que a gente também não se dá o direito de viver o trabalho do luto das relações anteriores. E, obviamente, a gente está exposto a mais lutos afetivos. Até porque o luto ele não é proporcional ao tamanho da relação. Talvez você fique extremamente mobilizado por uma relação que durou um mês. Eu tenho um analisante que fala, tem uma história que dura 2 anos e eu saí 2 vezes com o cara só. Mas a gente conversava por mensagem. Como é que eu posso ficar assim por alguém que eu saí 2 vezes? Sim. Porque a gente pode. Só que ele não se autoriza. Ele só fala sobre isso na análise. Porque com os amigos ele fala, não posso falar. Que eu tô assim por um cara que eu saí 2 vezes. Se eu não elaboro meu luto, eu sinto que a gente vai cobrindo esses machucados. E eu brinco que daí no amor parece que a nossa experiência depõe contra nós. Então eu crio uma série de fantasmas que servem quase como que gabaritos. Sim. E aí eu busco indícios de que essas pessoas são prováveis repetições do meu ex-namorado tóxico, do cara da mídia, do ex-marido da minha amiga que traiu ela. E acho que tem também um coletivo que faz eco para isso. Então agora a gente tem o heteropessimismo, que são as mulheres todas que se juntam porque homem não dá mais. O movimento do boy sober, que as mulheres estão sóbrias de homem porque o homem é o que está intoxicando a relação. E aí eu penso, se você é uma mulher heterossexual, qual que é a sua saída? A gente vai ficar nessa rivalidade? Porque é a mesma lógica do Red Pill, que vai numa violência muito maior, mas que também rivaliza com o sexo oposto porque ela não atende o meu desejo. É mais fácil a gente estar aliado na dor do que sozinho na nossa angústia. Ou no não saber. Na dor, na reclamação, no queixume, né? Mas tem um luto que talvez eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco, que é a necessidade de deixar morrer as idealizações, as próprias idealizações, para poder estar diante de alguém que existe. Porque senão a gente está mantendo essas projeções e essas idealizações, como você disse, trocando o parceiro, a parceira. E eu acho que esse é um movimento muito importante, que as pessoas dão um passo em falso porque elas acham que estão num movimento de autoconhecimento. Então, assim, não é idealização. É porque agora eu não quero mais qualquer coisa. Sim. Não vou entrar num relacionamento abusivo. Só que não é sobre o relacionamento ser abusivo ou não. É o que dali eu tô disposta a perder. Sim, acho que as pessoas se dizem mais exigentes sem entender que elas estão intransigentes. Exatamente. E um lugar de não conseguir diferenciar frustração com decepção, que é algo do meu ideal não existe. Isso não significa que o outro é um sacana, um manipulador. Porque tá tudo perdido. Exatamente. Só significa que eu fui frustrada.
Como eu vou lidar com a minha frustração e como o outro também vai lidar com a minha frustração? Porque parece que os outros também não estão sustentando. Eu vejo que daí também tem um movimento, e eu vejo isso mais nos homens do que nas mulheres, que tem tanto medo de ser cancelado que já no primeiro encontro fala assim, olha, eu queria só te dizer que eu acabei de me separar, então não tô pronto pra namorar. Você fala, calma, gato, a gente só se beijou. Eu não sei o que é isso. Então tem você não pode se decepcionar comigo, então eu já estou avisando. Quase como se fosse um disclaimer. Não, eu posso me decepcionar com você. E a gente você vai e você deve se decepcionar. Deve. Eu acho que a gente também não está sustentando quebrar o ideal do outro. Então, muitas vezes a gente se ressente com o outro, mas está se defendendo também O ressentimento do outro é um ressentimento de si mesmo. De não poder atender as demandas. Tá. Tem uma diferenciação que eu faço que eu queria expor aqui. Claro que não inventei. Tudo que eu digo, estou papagaiando alguém, né? Só não sei quem. Maravilhoso. Como é que é? Ideia boa e gato de rua não tem dono, Exatamente. Ideia boa e gato de rua e samba não tem dono, só pegar. Era o Manuel Belink que dizia isso, né? Eu costumo fazer uma diferença entre paixão e amor, que eu queria ver o que você pensa. A paixão, ela é narcísica. Muito intensa, não sei quanto tempo dura, mas ela tem uma natureza narcísica de você já saber o que o outro pensa, se identificar muito e tudo mais. O amor é a queda da paixão e a construção de mais parágrafos, mais temas, mais lutos. Essa quebra da paixão é justamente o luto das próprias projeções, dos Que foi o próprios que eu ideais. pensei. Exatamente. Você tem que fazer luto dentro da relação. Da sua imaginação em relação ao outro. Porque senão nenhuma relação duraria mais. E do que a gente seria, né? Porque tem esse lugar do eu não imaginei que a gente estaria nesse lugar. Sim. Eu não imaginei que eu seria essa mulher, ou que eu seria esse marido, que a gente seria esse tipo de pai. Sim. Mas é o que está sendo possível ser. E aí eu fico pensando o quanto também tem um outro discurso que é perigoso, que é o do você se tornar a sua melhor versão. Putz, isso é Né? terrível. Eu odeio isso. Eu falo que eu queria fazer É um um superego. movimento abaixo a ditadura do amor próprio. Exatamente. Porque eu vejo que as pessoas estão covardes nas relações afetivas. E aí o que elas acham? Que se eu melhorar, então eu vou achar outras pessoas melhores, que daí é outra coisa que eu tenho um desespero que tem crescido, que é eu vou atrair pessoas como se fosse um grande imã. Que é, de novo, uma ilusão de controle. Eu não posso perder, eu não posso entender que tem faltas que vão ser faltas sempre. E que as faltas não são falhas. Eu acho que as faltas são falhas e aí eu quero corrigir. Porque... Combinaram, né? Eu disse isso há meia hora atrás. Num outro episódio. Que faltar não é falhar. E a gente acha que é, né? A gente Então acha eu que não é. posso falhar. E aí eu não quero que o outro fale. E qualquer falta é uma falha. E aí a gente está se relacionando todos como crianças grandes. Eu recebo perguntas da Folha para responder os leitores. E o que vem de pergunta de homens e mulheres que se relacionam com pessoas separadas com filhos, que estão incomodadas porque tem a guarda compartilhada do namorado ou da namorada, Sim. mais incomodados que as crianças. Sim. Então tem esse lugar do... Como assim? Eu vou ter que dividir a atenção com os filhos dessa pessoa. Sim. Muito... Ela não pode faltar pra mim. Eu acho que ainda a gente desconstruiu um monte de ideais, mas ainda tem essa construção do eu quero ser a prioridade do outro. Nada pode me faltar. Eu vou voltar a ser Vossa Majestade o bebê pra esse meu parceiro. O favorito. Pegando um gancho no que você disse aí da paixão e do amor, todo mundo se apaixona. Todo mundo quer se apaixonar. Mas será que quer de fato Amar, né? amar? Porque dá o trabalhão. Essa é uma pergunta que tá me ecoando do que a gente tá falando aqui. Porque o amor é uma construção, dá trabalho. Do Porra! modo que eu vejo. A paixão não, ela pode acontecer. É porque a paixão não tem outro, né? Não tem outro, é narcísico, é A paixão especular. tem só o meu ideal ali projetado no outro.
Eu lembro da frase do saudoso Manuel, que dizia o seguinte: o amor só pode nascer de uma profunda decepção. Nossa, é lindo isso. Não é legal? É. A paixão não, mas o amor só nasce da decepção. É. Ele chegou a escrever isso? Ele falava isso em aula, acho que não está escrito, não. Não sei. Mas você lembra dele falando? Lembro. Tinha outra coisa que eu tinha pensado, mas agora me escapou. Agora eu não vou lembrar, daqui a pouco volta. Desculpa, eu devo ter te cortado. Não, daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Pensando nisso, na decepção, e até no escapou, a gente não sustenta mais esses escapes, Daqui os a pouco silêncios. volta, né? O daqui a pouco volta. Nossa, foi um final de semana sem se falar, então eu já entendi, já não era pra ser. Eu já analiso sozinha, com a minha analista, com as minhas amigas, com a minha mensagem de WhatsApp, pronto, acabou. Qualquer descontentamento no ideal já é uma impossibilidade da continuidade de uma relação. E já tem uma interpretação. Acho que a gente não sustenta, pensando nos 3 tempos de Lacan, o não saber. A gente não sustenta o não saber. Porque hoje você pergunta no chat GPT e ele te responde tudo. E tem um movimento que começou depois da pandemia, nos Estados Unidos, eu amo que eles criam um termo para tudo. Que chama hardballing, que é jogar duro. Então no começo dos encontros, você já pergunta pra pessoa. Você quer namorar, não quer namorar? Quer pegação? De cara. De cara. E como responder a isso, né? E parte dos jornalistas abordava o tema como se fosse, olha que legal, são as meninas jovens, porque isso vinha da geração Z. Empoderadas, que agora não vão mais ser enroladas pelo cara. Você fala, quem a priori sabe o que quer? A gente não sabe. E aí, se a história não continua, vem só queria me comer. Ou, era uma manipuladora, era uma doida. Não, a pessoa mudou de ideia. Ela não sabia, ela estava te conhecendo. Por que a gente não sustenta esse lugar do sentir mais e saber menos? Talvez porque hoje a gente acha que tem mais certeza de tudo, né? É uma falha narcísica, né? Mas você sabe que eu passei mais do que uma falha narcísica, é uma questão cultural também. Eu passei a juventude e a adolescência ouvindo assim: você não pode convidar para a cama no primeiro encontro. A mulher que vai para a cama no primeiro encontro não presta. Não serve. Não serve. Não é uma questão narcísica, cultural, burra, preconceituosa, tudo isso junto? Como assim? Então, o primeiro encontro serve para quê? Para levar no japonês, comer sashimi, tomar um saquê. Eu perguntei, eu pedi, né? Mas daí a gente vai para um outro movimento que é a ditadura da liberdade, né? Então agora, você, para sou mostrar obrigado que é a ter... uma mulher moderna e um cara potente, Tem que você transar tem que transar no primeiro encontro. encontro. Como assim esse cara não me chamou para subir? É broxa? Né? Também tem uma virilidade Dois compulsória. extremos, isso. E a mulher assim, nossa, mas ela é careta. Ou, né, você é monogâmica? Como se... Então, nossa, você tá nos anos 60, querida. Isso, vira a moeda e o problema é o mesmo. Sim. E o seu desejo? O que você quer? E às vezes a gente não sabe também o que a gente quer. Vou sustentar o não saber? Meu, do outro. E a gente tem, os homens, de maneira geral, os meninos, né? Muito medo de ser rotulado de cafajeste. Os meninos ou os homens? Eu prefiro dizer meninos. Acho que seremos sempre meninos e meninas, né? Prefiro isso. A gente tem muito medo de ser rotulado de cafajeste, de abusador. Hoje, esse medo impera. Sim. E é inibidor de muita coisa. Então, nem primeiro encontro, nem segundo, nem terceiro, às vezes a coisa não rola. Você só fica na antecipação imaginária, na antecipação do discurso do outro, no medo de abordar. Eu tenho visto muito isso. E cada vez mais a queixa que chega para nós no consultório é solidão. Solidão, exato. Muita solidão. Muita solidão. É muito só isso tudo. Porque tem uma quase conexão, né? Eu sinto que as pessoas
De novo, elas não ficam pro silêncio. Então eu transo, mas eu vou embora. Porque eu não quero o constrangimento da passar a manhã. noite aqui. Do passar a noite, ou acordar e qual vai ser a conversa. Ou de postergar o segundo convite, o terceiro convite. Não, porque essa semana eu tive um problema no trabalho. Essa semana eu tive uma questão com meu filho. Essa semana eu não dormi direito. Como se a gente também tivesse que estar num ideal para que algo acontecesse. E eu... Não pode aparecer mal na fita, né? Não pode decepcionar o outro. Tem que estar completo, tem que estar uma posição fálica, como a gente estava tratando antes. Eu acho... Diga. Eu penso, teve uma outra pergunta também que veio da Folha, que eu acho que é bem isso, que a pessoa falava, eu não aguento mais ouvir quando eu falo, queria encontrar alguém, que as pessoas me falem, você tem que primeiro aprender a ficar bem sozinha. Nossa. E daí a mulher falava, eu adoro ficar sozinha, mas assim, eu posso estar bem sozinha e querer ter alguém. E acho que a solidão também vem de um ideal de que a gente tem que ter uma independência absoluta. Porque qualquer desejo meu de estar com o outro vai ser visto como carência, como demanda excessiva. Com fragilidade. E o outro não vai suportar. E aí eu tenho pensado muito numa coisa nesses tempos de volta de Ozempic, de volta de hipermagreza, com Ozempic, Monjaro, e essa obsessão pelas mulheres ficarem menores no corpo, eu também ouço na clínica uma diminuição da voz. Então eu tenho medo de pesar na relação. Sim. Não posso falar sobre meus problemas porque eu não quero pesar. E aí dos homens também, porque muito de um lugar de quando eu contei que eu estava deprimido, acabou meu namoro. Quando eu perdi o meu emprego, a mulher não segurou a onda. Então também tem um machismo nessas mulheres. E aí a gente tá com medo de pesar e tá se diminuindo. E isso fica insustentável e chega uma hora que, assim como as anoréxicas nem sabem mais se elas estão com fome ou não, as pessoas nem sabem o que elas estão sentindo. Elas vêm pra clínica falando, mas eu devia ou não devia? Tá com ciúmes. Isso. Eu devia ou não devia ter ficado triste? Não, você está triste. Vamos lidar com essa tristeza? Mas você não se autoriza, porque é como se o seu sentimento fosse automaticamente responsável pela impossibilidade do vínculo. Eu costumo fazer essas provocações assim nas nossas conversas. Então vamos defender o direito da gente sentir coisas, de ter tempo de discernir o sentimento. Talvez esteja faltando isso. Está muito apressado. Você estava falando de pressa diagnóstica, também é uma pressa afetiva. É uma pressa afetiva. Né? Aham. Não conseguir sustentar o não saber, mas também não conseguir sustentar o tempo alheio. Que é diferente do meu, né? Totalmente. Desculpa o exemplo bobo, mas assim, é como tocar em banda. Você não pode atravessar o baterista, nem... Tem que ter um tempo combinado. Por isso que as bandas brigam muito. Por isso que eu não consegui ficar. Muito bom. O que vocês acham da conversa agora? Podemos retomar um novo ciclo? Eu gosto dessa ideia e eu acho que dar espaço para os sentimentos é também entender que o meu sentimento não é uma demanda ao outro. Ótimo. E não olhar o sentimento do outro como uma demanda a mim. Porque eu acho que isso também é... então se ele está triste, ou a culpa é minha, ou eu tenho que resolver. Acho que tem um olhar do poder ser só testemunha. Ou a minha tristeza é a minha tristeza. Eu posso falar para ela sobre falar para você sobre isso. Não estou te cobrando nada necessariamente. Porque acho que a gente tem medo de sentir as coisas, porque é como se falar sobre os sentimentos e sentir fosse virar automaticamente uma cobrança. É um excesso de implicação, né? Ou minha ou do outro. Então, diga. Mas assim, implicar é diferente de ser culpado, de ser julgado, né? Se implicar é só se implicar. Implicar foi uma palavra... Eu acho boa. É muito boa. Porque se a gente está dizendo da maneira como a gente está dizendo, o que eu percebo é um estar totalmente à mercê do outro
ou exigir que o outro esteja totalmente à minha mercê. E isso é sempre uma posição unilateral, ou do outro, ou minha. Né? Onde é que está aí o encontro possível que é sustentado e marcado pelo hiato que tem que se manter em toda a relação? As faltas, né? As faltas que você dizia. Sim. Então, Carol, é um trabalho seu, me corrija se eu estiver enganado. Analisar quem é o protagonista da relação, quem fica tentando ser protagonista o tempo inteiro, não é isso que ele está falando? Assumir o protagonismo como se isso fosse possível ou obrigatório. Eu nunca tinha pensado no protagonismo, mas nessa palavra, porque eu pensaria mais nesse lugar do... porque eu acho que ele é o protagonista, mas sempre num lugar o protagonista como a vítima. Isso. E daí você falou da implicação, e eu vejo que eu sinto que estamos todos sedentos de amor, mas pouquíssimo implicados. Isso. Então somos todos protagonistas, os mocinhos e mocinhas, que estamos sendo reféns desse mundo, dos nossos tempos, do capitalismo selvagem, do heteropessimismo. Assim, as generalizações que vêm, né? As mulheres são assim, os caras são assim. Porque desde o meu pai... Isso é uma coisa que eu tento fazer com o meu trabalho, que é implicar as pessoas no tipo de relação que elas estão tendo, desejam ter. Porque eu acho que a gente está pouco implicado. Até nas nossas repetições e de entender as nossas neuroses, de entrar em contato com as nossas dores que são anteriores àquela pessoa. Sim. Acho que a gente está protagonista de um grande sofrimento, mas pouco Isso. implicado Me com pareceu isso. quais são essas narrativas, sabe? A gente está repetindo as mesmas posições, ao invés de pensar que outras posições eu posso ter nas minhas relações. É como se tivesse permitido sofrer para todo mundo. Isso pode falar que tá dando certo. E aí é muito arruinados pelo êxito, né? Porque se dá certo, Sim, não vai dar certo. sim. Eu não pode nem confessar isso. porque é um jogo, né, entre ou eu ser vítima ou eu ser vitimizado. Isso não para. A demanda, Então, quando ela isso falou da não demanda, para, a demanda nunca é atendida, não para. Ou melhor, ou eu sou vítima ou eu sou algoz. Então fica essa, como é que você falou? Essa virada de Virada de moeda. de moeda e Vira moeda, mas não troca o assunto. é chato, não sai disso, né? Ou não? Eu acho. acho. A gente precisa, na clínica, reconhecer as chatices. Faz parte do nosso ofício, porque senão a gente, desculpa o trocadilho, senão a gente achata tudo, faz diagnóstico e tem que reconhecer que é só chato. E eu acho que cutucar para sair desse lugar do... Eu vejo que tem um discurso de eu quero resolver as coisas, mas não há tentativa do resolver. Então, o que vem também de pessoas com as discussões do WhatsApp, delas leem, né? Vou te contar. E aí eu falei isso, e a pessoa falou isso. E daí a pessoa até tá falando, então vamos tomar um café. Não, mas eu não quero café. Porque eu tenho uma analisando que fala, mas eu quero ganhar essa briga. Sim. E ela ri, ela fala, eu sei que eu não devia, mas eu quero ganhar. Uhum. É uma disputa. É uma disputa. Então, no fim, eu quero continuar sendo vítima e colocando o outro como algoz. Eu não quero que essa relação tenha uma saída. E a tecnologia está ajudando a gente a se defender nisso, porque hoje é isso, eu mando audião, textão, termina por e-mail. Tem algo do não saber, senta na frente, você não sabe o que o outro vai falar. Nossa, era tão ofensivo terminar por e-mail. Hoje parece que pode, né? Que é uma escolha. Todo mundo diz, né? E a gente escuta isso muito no consultório. Eu queria tanto encontrar alguém. Como se esse alguém está ali para ser desvelado e encontrado já pronto e acabado e o meu príncipe encantado. Eu nunca ouvi ninguém dizer eu queria conhecer alguém.
Quero encontrar. Quer dizer, para conhecer alguém é necessário um trabalho meu Não tinha me dado conta disso. de me abrir para aquilo. É isso mesmo. Mas não, eu quero encontrar. Topei na rua com uma pedra, né? Peguei, nossa, que pedra linda. Levei para casa, é meu príncipe encantado. Que é uma... Não sei se é um movimento que também, de novo, é bem infantil, não, como das gerações passadas, os nossos avós e bisavós não tinham escolha, é como se o amor construído fosse menos mágico. Olha Porque aí. fosse uma coisa cômoda, por conveniência, porque a família decidiu assim, porque só tinha 5 pessoas no seu bairro. Então agora eu quero a mágica de Romeu e Julieta, de Hollywood. O encontrar como se fosse esse grande evento, como se a construção e o esforço tirassem a beleza do amor. Eu quero algo que me atravesse, sem que eu tenha que fazer nada. E né? eu acho que não só a beleza do amor, mas o sustentáculo do amor. Que é a construção. Que é a construção. Bom, Eu falei, eu não me lembro, eu falei, não me lembro, acho que foi no CEP, eu não me lembro onde é que foi. Como é que era? Eu falei que o encontro não era próprio do amor. Próprio do amor é a busca. O encontro é próprio da loucura. Se você encontra aquilo, você tá louco. Porque... é da ordem da aparição. É isso mesmo, aham. do fantasma. Mas a gente tem essa... esse ideal romântico de, nossa, eu vou encontrar a minha bela dama. Um ideal romântico e uma ferramenta consumista, que é ou eu vou encontrar minha bela dama, ou... Nossa, milhões de pessoas aqui nesse aplicativo. Ou Direita, Tinder, esquerda, direita, esquerda. Vou achar alguém que atende exatamente a minha fantasia. Então eu não preciso perder nada. Sim. Porque alguém vai se encaixar e eu vou encontrar exatamente o que eu quero. Como se o outro fosse da ordem do customizável. Só que aí Isso. já perdeu tudo. Aí já Customizado. perdeu tudo do customizado. Muito bom. Eu acho que a gente podia... Nem minha guitarra é customizada, quanto mais. Isso porque dá pra fazer customização de instrumento, né? Não consegui. Fui tentar customizar, só me frustrei. Troca captador, troca corda. Mas quem Pinta. disse que ela não é customizada? Eu. Ela não tem um risco? Você quer mesmo destruir a minha fantasia de customizar uma guitarra? Ela não tem nenhum risco que diz da história Agora tem. e da história e da relação A de marca vocês da dois, fivela do cinto. que faz aquilo ser ela ser única. Isso. Agora tem. Agora entendi. Ela é customizada porque eu risquei ela com a fivela do cinto. Mas o Só Me Frustrei no Customizar a Guitarra é maravilhoso pra gente se convidar a destruir a fantasia de que se eu souber exatamente o que eu quero, eu vou fazer escolhas melhores no amor. Como se a gente, desejasse o que a gente quer. Porque eu vejo também que daí as pessoas jogam no seguro. Então, eu já vou pros bares, que eu acho que tem as pessoas que são desse tipo de bolha. E aí eu já stalkeei essa pessoa e eu vi que ele gosta de guitarra. Então, eu já vou falar sobre guitarras no encontro. Vou lá ler E aí- sobre a Fender antes para ter assunto. E a gente não abre para o acaso, para falar Pro sobre a hortinha da avó, sobre a conversa da mesa do lado, para conhecer alguém que está pagando no caixa do supermercado na frente, né? A gente não sabe o que a gente deseja. Acho que a gente também precisa sair desse lugar narcísico de achar que a gente sabe exatamente qual que é a nossa demanda afetiva. Eu tenho um outro xiste musical de guitarra. Um luthier me ensinou o seguinte. Para ser Fender, tem que ser ruim. Sai ruim de fábrica. Senão não tinha emprego. Eu aprendi que a Fender é ruim. De fábrica. Eles não têm um padrão. Quando virou robotizado, acabou a arte da guitarra. Quando era feita à mão, nunca uma era igual a outra. E é isso que dá a sonoridade da guitarra. Aí a gente pega e vai mudar ainda. Quero o captador do fulano, quero a ponte do cicrano, e a gente vai mudando as coisas. Porque ela sai ruim de fábrica.
O que você está Graças dizendo? Que a ao gente, Deus das guitarras. você está querendo dizer o quê? Que a gente sai ruim de fábrica? Eu tenho certeza. Ah, tá. Isso mesmo. A questão é não querer se consertar, né? Vai trocando, vai regulando o trêmulo, vai customizando a guitarra. Uma guitarra não é trombone. No trombone não tem como mexer, né? Tem? Não sei, não. Não tem. Eu tô dizendo, você pode, dentro de um certo limiar de adaptação e de construção. Marcelo, não destrói minha guitarra. Não estou destruindo a sua guitarra. Ela só é ruim. Ela vai continuar sendo uma guitarra. Sim. Para Aliás, sempre. Pra sempre. Aliás, não... Customizada, não customizada, boa, ruim. É a tua guitarra. Isso. É isso Todo mesmo. arriscado. É isso aí. Pelas marcas da guerra. Da guerra, do uso. Que a gente quer apagar, né? Que a gente Meu quer amor, apagar. eu fico pensando que é simbólico que o Brasil é o segundo país que mais usa Botox É mesmo. no é? mundo. E aí, se pensar sobre a manutenção da relação, a gente acha que uma relação boa, o senso comum, né? O que se manteve igual. Botox, vamos apagar as linhas de expressão, as marcas, das guerras, das perdas, a história. Não, algo se quebrou. A gente vai ter que se reencaixar, reconstruir, se reinventar. Queremos? Eu acho que a gente está pouco disposto. Tem uma lógica meio de obsolescência programada, assim, de é mais fácil eu trocar do que eu consertar ou customizar a guitarra. Não, e a guitarra dá muito trabalho. Será que não dá para fazer um negócio já no computador, que nem precisa carregar? Não, mas dá trabalho mesmo. Dá trabalho mesmo. É isso aí. É madeira. Não é... Ela responde ao clima. Hoje, por exemplo, está mais frio. Se eu chegar em casa, ela está totalmente desafinada. Tem que afinar toda hora. Tá frio, tá seco, tá chuvoso, ela expande, ela encolhe. Essa é a beleza do troço. E não é sobre você, né? Não. Porque a gente chega em casa e a pessoa tá mais fria e você fala... Foi porque eu trabalhei sábado, não devia ter feito isso, é isso que tá deixando essa relação em crise. Não. Vamos dar um tempo pro clima. É isso. A gente Porque não é a tão madeira- protagonista assim, né? Boa. Vamos seguir daqui a pouquinho? Vamos. Ótimo. Obrigado, Carol. Obrigada a Seja sempre vocês. bem-vindo. Muito Obrigado, obrigada. Carol. Valeu, Felipe. Um abraço.